Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Rei Jesus Cristo. Mateus capítulo número 24 fala da seguinte forma: E quando Jesus saiu do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não verdes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amado, essa profecia ela se cumpriu. Na verdade, Jesus, ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, no ato do seu falecimento, ali naquela cruz, o véu foi rasgado e o templo foi destruído. Tanto o templo corporal de Cristo, como o templo físico. Ali as pedras caíram, a terra tremeu e houve um terremoto. E uma voz que vinha do alto céu e falou: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Jesus ficou no mundo dos mortos, entre céus e terra, durante 3 dias. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas a pergunta dos discípulos, amados, para um bom entendedor, é uma pergunta que mostra que eles tinham uma preocupação com aquilo que era físico, com aquilo que era só o templo, estrutura. Já o Evangelho, ele fala: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós somos o templo do Espírito Santo. Esse templo, ele não pode se perder. Esse templo não pode ser jogado no fogo do inferno. Religião, muitas e várias, profetizam o nome de Jesus, mas mesclam a Jesus Cristo com santos da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Menino Jesus. Jesus não é menino. Jesus, ele é ressurreto e ele ficou mais ou menos aí uns 3 ou 4 anos propagando o Evangelho sobre a terra com o poder do Espírito Santo, porque ele foi batizado, conforme a palavra de Mateus capítulo 1, 2, 3 e 4, no Rio Jordão por João Batista, e o Espírito Santo veio sobre ele. E ali ele começou a propagar o Evangelho com poder e graça pela terra. Mas Jesus já pregava sem esse poder, simplesmente a palavra, desde os 12 anos. E isso você vai acompanhar nesses 4 capítulos que foi falado aqui. E estando, amado, assentado no monte, e a Bíblia fala: suba ao monte e busque lenha. Quando ele fala suba ao monte e busque lenha, suba ao monte, faça o seu propósito, glorifique a Deus, tenha um tempo separado com o Senhor, consagre um jejum, busque lenha, desça e toca fogo. Quando você sobe ao monte, se consagra, quando você desce de lá, amado, você está resplandecente. O Espírito Santo se revela através de você, por causa da consagração, por causa da separação. Muitas pessoas questionam a existência de Deus, mas a Bíblia fala que fé é certeza de algo que se espera, convicção de fato não se vê. Como é que eu vou conhecer algo espiritual se eu não entro em estado de espírito? A Bíblia fala que bom é jejuar, orar, ir à casa do Senhor, ler a palavra, meditar nas Escrituras. Isso é uma situação espiritual. Quando você começa a entender caminhos espirituais para se achegar a Deus, o próprio Deus se achega a você. Como é que eu vou conhecer aquilo que é espírito andando só na carne? Não, amado. Eu ando na carne, eu vivo na carne, eu vivo neste mundo, eu ainda como, eu ainda bebo, eu ainda durmo, mas
nós temos que tirar o nosso momento de separação, de oração, de jejum. Como eu vou conhecer o poder de Deus se eu não estou separado diante do próprio Deus em jejum e oração? Amado, melhor é obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Então, esses discípulos, os mesmos que fizeram essa pergunta para Cristo, em outro momento, eles foram expulsar o demônio e o demônio não saiu. E Jesus falou, esse tipo de casta de demônio só sai com jejum e oração. Jejuar, se separar, se consagrar, buscar, é uma necessidade espiritual diante de Deus. Fazer propósito pelas madrugadas, ler a palavra, 1, 2 capítulos dia. É uma necessidade, amado, para você se alimentar em espírito e para você se achegar diante de Deus em espírito e verdade. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras. Chegam a ele de novo, novamente, os seus discípulos em particular, dizendo, diz, quando estas coisas e esse sinal haverão de acontecer sobre a sua vinda? Amado, o ser humano, ele é dotado de várias perguntas e vários questionamentos. Esses discípulos, naquela época, questionavam a respeito da vinda de Cristo e ele ainda estando no meio deles. Jesus responde, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu vi, há um tempo atrás, um homem chamado Henri Cristo, e ele falava que era o Cristo. Ele falava que era a encarnação de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, amado, fala claramente que não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. O que é apostasia? Apostasia é se separar de Deus, porque somente se achegará a Deus por fé. Então a fé vai desfalecer. A apostasia vai se levantar. Pessoas vão começar a questionar a existência de Deus e vão começar a ir contra as religiões. As religiões vão se enfraquecer. O poder do maligno, do vil, vai se fortalecer. E a apostasia vai imperar. E eu digo mais, a apostasia já está no nosso meio. Pessoas não crêem no poder de Deus. Muitos não crêem. Não quer nem saber de Deus. Quer saber de viver do meio próprio, quer saber de passar os outros para trás, quer saber de fazer conchavos políticos, quer saber das panelas, quer saber quem vai ser beneficiado com essa ou aquela verba pública. O servidor público tem o seu salário, mas ele quer saber como é que ele vai tramitar essa documentação para angariar um dinheiro, fazendo lobby dentro das administrações públicas. Então, o ser humano hoje, ele olha para ele. Ele não olha para Deus, ele não olha para o castigo do Senhor. Ele não olha para aquilo que vem nos últimos tempos. Ele quer passar os outros para trás de qualquer jeito. Jesus ainda fala que muitos virão em nome dele. E dirão, eu sou o Cristo. Amado, nós, pastores da igreja, nós temos incumbências no Evangelho. E de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Colocará a mão sobre o enfermo e ele será curado. Bom, primeira coisa é ir, pregar o Evangelho. Quem crê, creu. Segundo, é batizar todo aquele que crê. Terceiro, colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Outra situação é ensinar o Evangelho, segundo o poder de Deus, porque o Evangelho não é coisa de palavra, e sim de poder. Ensinar os pequeninos, ou as crianças da fé, ou aqueles que ainda estão chegando na casa do Senhor, seja com 10, 12, 20, 30, 40, 50, 100 anos, mas chegando à casa do Senhor, não sabe nada sobre o Evangelho, o pastor tem que ter a paciência de ensinar. E aí vem o mistério: apacenta as minhas ovelhas, ensina o caminho por onde andar. Nós somos o sal da terra, luz para este mundo. Nós ensinamos com clareza o Evangelho. Muitas pessoas não querem saber do Evangelho. Mas, no dia do juízo,
pessoas vão entender que o próprio Deus vai cobrar. Porque há, amado, muitos religiosos, líderes, pessoas que se intitulam até mesmo uma autoridade suprema sobre a terra, seja ela nos poderes legislativo, executivo, judiciário, seja ela nas administrações públicas, nos governos, seja dentro das câmaras legislativas, já se intitulam como se fossem os senhores das nossas vidas. Já nos bloqueiam no ir, no voltar. Nós sabemos, amado, que nós precisamos sobreviver, trabalhar. Nós sabemos que nós temos que se cuidar, usar a máscara. Nós sabemos de tudo isso. Há uma consciência já no meio do povo. Eu não falo dos adolescentes que dão festas, que saiam por aí em desvaios, usando droga, fazendo isso ou aquilo, colocando a sua própria vida em risco e a vida dos demais. Eu não falo desse. Mas quando coloca o povo dentro da casa, se tiver um infectado, vai infectar 13, 20, 30 pessoas dentro dessa casa. É um erro separar o povo dentro das suas casas. Porque é um foco abafado e ali fica mais fácil de contaminar. Eu vi esses dias, próximo à igreja, uma família inteira com Covid. E eu fui lá, coloquei a mão e declarei em nome de Jesus que viesse a cura. E passou 3 dias, toda a família já tinha dado negativo com o Covid. Olha o que eu creio. Quem crê e for batizado será salvo. Colocará a mão sobre o enfermo e ele será curado. Bom, essa é a minha fé sacerdotal. É a minha fé. Então ouvireis, amados, de guerras e rumores de guerras. Olha que ninguém vos assuste com essas coisas. Nós estamos vivendo momentos de guerras internas no nosso governo. São 4 poderes dentro do Brasil. Governo federal, na pessoa da presidente da República. Governo federal, na pessoa ali desse novo presidente da Câmara. Do senhor Rodrigo Pacheco, ali no Senado. E a presidência do STF. 4 tipos de poderes. Lei da teoria de freios e contrapesos. Todos eles são iguais. Um freia o outro. Mas não é o que está acontecendo. Se você for prestar atenção, isso não está acontecendo no país. É um querendo prejudicar o outro, pensando já na próxima eleição e pensando nos benefícios que perderam. Então essas guerras internas ou guerras entre nações, Jesus já tinha nos alertado em Mateus capítulo 24. Não se assuste com essas coisas. Porque a palavra do Senhor diz, tu és povo eleito, nação eleita. Uma geração eleita. Tu és um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tu és chamado de embaixador. Amado, e aqui vem um mistério. O embaixador, quando ele aceita Jesus, ele já entende que ele já não é desse plano. Ele espera o momento de ser recolhido, de morrer. Mas ele crê em vida eterna, uma vida após a morte. Porque Jesus nos prometeu vida eterna. Ele falou, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar os vossos quartos. Ele nos prometeu. Então, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus, o qual trará as coisas ocultas das trevas e manifestará o desígnio dos corações. Mas eu não posso ser julgado por tribunal humano nenhum e nem por isso me considero inocentado. Aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus. Paulo falou isso lá em 1 Coríntios, capítulo 4. E Jesus, amado, vem nos alertando. Porque tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Jesus fala todas essas coisas e ele deixa claro que não será o fim. Amado, nós estamos vivendo como parturientes, né? Nós estamos sentindo dores aqui e ali, nós não temos uma saúde eficaz. Nós somos o país do alimento, nossos alimentos são caros. Nós somos o país autossuficiente em petróleo, nosso petróleo é caro. Mas nós temos que entender os governos. Hoje um governo estadual de governador consegue governar do seu jeito como se fosse o país dele. Não existe presidência da República porque
é um boicote geral. Mas as autoridades vêm de Deus, Deus permite eles estarem no poder. Eu quero ver até quando Deus vai deixar o povo sofrer e deixar esse povo na mamata, né? Cadê o Deus que nós servimos? Eu sei que há guerra, rumores de guerras, pandemias, doenças. Mas, amado, eu creio em Deus, eu creio na mão de Deus, eu creio que Ele vai sentar a mão e vai derrubar por terra famílias inteiras, até a 4ª e 5ª geração de políticos, prefeitos, juízes, procuradores. Deus tem que botar a mão de cima desse povo. Isso é espiritual. A palavra do Senhor diz: ser tu íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. A palavra do Senhor diz: aparta-te da roda dos escarnecedores. E nós só temos escarnecedores. 90% do povo que são autoridades sobre essa nação são escarnecedores e estão escarnecendo o povo, e o povo está sofrendo. Mas todas essas coisas, amados, são um princípio de dores. Sentimos dores, como de uma parturiente. Nos sentimos mal, porque às vezes nós elegemos uma pessoa e a pessoa chega lá e vota totalmente contra aquilo que ela falou lá no princípio da campanha dela. Então, amado, pessoas vão nos entregar para ser atormentado, vão nos prender, vão nos colocar em cárceres privados. Mas quem é a nossa defesa? Se eu for para um lugar fechado, preso por causa de palavras, por causa da verdade que eu creio, no mundo espiritual, porque coisas espirituais não se misturam com coisa carnal, o que eu falo é com discernimento espiritual. Eu vou orar e vou profetizar, vou aproveitar e vou jejuar durante dias. E eu tenho certeza, amado, que as portas do inferno não prevalecem contra a casa do Senhor, contra o Filho de Deus, contra o ungido do Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que Deus se levantará em minha defesa em menos ou em poucos dias. Não vou arriscar aqui a quantidade de dias. Mas eu sei que Ele me ouve. Quando os meus joelhos se dobram, eu acredito naquilo que eu ouço em espírito. Alamante que aça. Estamos sendo atormentados, amado, por governantes, por pessoas que querem o nosso mal. Há um tormento geral. Aproveitam uma pandemia para prejudicar mais o povo. Nós somos os odiados das nações. Aqueles que pregam em nome de Jesus é os odiados. Nós somos odiados. Por causa do nome de Jesus, por causa do nome dele. Porque ele nos emprestou o seu nome. Em meu nome, vocês destronarão principados e potestades. Então, se Jesus está envolvido e é o nome dele, a responsabilidade também é dele. Creia! Há um operar de Deus sobre essa nação. Vai vir paulada, vai vir pancada. Famílias inteiras vão cair. Camante que se cominécia. Queida, acamante, coiaçoia. Nesse tempo, amado, muitos vão se escandalizar. Tem pessoas que se escandalizam com o Evangelho, traem uns aos outros. A gente vê aí no governo federal, dentro da Câmara, né, deputados se levantando contra o presidente, quebra de princípio de hierarquia. Essas pessoas, amado, se escandalizam uns com os outros. Elas se odeiam. Convivem lá entre elas, lá, mas se odeiam. Mateus capítulo 24 está surgindo em nosso meio. Muitos falsos profetas, enganadores, muitas pessoas conduzindo o povo de forma errada, fazendo concharro político, sacerdotes se envolvendo na política. Ei, sacerdote tem que profetizar, sacerdote tem que orar, sacerdote tem que louvar, sacerdote tem que glorificar e pedir uma intervenção divina sobre a situação. Sacerdote é para apontar o dedo e falar a verdade. Amante que aça. Eu não tenho nada contra homens que se envolvem em política.
O homem de Deus ele tem que entender de política, orientar o povo segundo aquilo que é verdade, mas não ficar se envolvendo com política. Querer ser deputado, senador. Eu já vi muitos pastores, homens de Deus, profetas, que ao se envolver com a política, caiu aquela raça espiritual que o homem de Deus tinha, aquela força divina, porque a preocupação dele agora é outra. Porque se multiplica, amado, a iniquidade e o amor de muitos já estão se esfriando. Eu vou fazer uma pergunta para você. Seu amor está se esfriando? Você parou de ler a palavra? Parou de ir à casa do Senhor? Você agora está andando na roda dos escarnecedores? Ei, com o mundo do jeito que está, se você não corre à casa do Senhor, não louva, não adora, não glorifica, vai ficar pior. Pelo menos nós temos cobertura. O fogo arde no altar e do altar para a igreja. Entenda essas coisas. Seja chamado de bem-aventurado. Mas aqueles, amados, que perseveram até o fim, esse será salvo. Há uma promessa lá em Mateus 24, verso de número 13. Quem permanece tem direito à salvação. Muitos estão perdendo essa salvação por ganância, por arrogância, por ditar regras a um povo que está oprimido. Visita os nossos políticos, ó Deus. Visita os políticos, visita, Pai amado, a justiça. Visita, ó Deus. Visita todo aquele, Pai amado, que está em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai amado, governando, administrando o dinheiro público. Visita os servidores públicos. Visita qualquer pessoa que tem facilidade de usar a coisa pública para passar os outros para trás. Amam pessoa e amar, que é essa, porque tu és Deus. Ô Senhor, tá ligado na terra, tá ligado no reino. Dê o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber. Porque nós estamos falando de Deus e a política, a carne e o espírito, o mundo e o porvir. Amante sui amar. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus. Graça e paz.